pressão positiva em neonatos. Vamos imaginar que esse neonato está lá em sala de parto ainda, precisou de procedimentos de reanimação neonatal. Como que eu faço essa ventilação com pressão positiva de forma mais segura? Usando a bolsa válvula máscara, o famoso AMBU, ou usando o ventilador em T, como a gente conhece bastante, o Baby Puff. Quer entender melhor sobre esse tema? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar sobre ele. Seja bem-vindo de volta, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta. Aqui nesse canal a gente conversa bastante sobre fisioterapia neonatal, pediátrica, fisiologia, ventilação mecânica. Então, se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever, já compartilha com algum colega esse vídeo se ele pode interessar para alguém. No vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito da ventilação com pressão positiva em neonatologia. E aqui a gente vai pensar naquele paciente que ainda não está entubado ou que ainda não está na ventilação mecânica, acabou de ser entubado em sala de parto, por exemplo, como que a gente vai começar essa ventilação se eu ainda não tenho o ventilador que ele vai permanecer disponível? Se a gente pegar as diretrizes brasileiras de reanimação em sala de parto, a gente vai ver muita discussão sobre isso. Tem vídeos aqui no canal que eu falei sobre essas diretrizes, sobre como fazer a reanimação, vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo para te ajudar. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que o recém-nascido, ele tem uma fisiologia toda diferente. Primeira coisa é que ele está fazendo uma transição da vida fetal para a vida neonatal. Isso a gente já vai ter que considerar na hora de ventilar esses pacientes. Além disso, a gente tem que considerar as particularidades anatomofisiológicas dessa faixa etária. Então, tem aula aqui também no canal que a gente fala sobre fisiologia neonatal do sistema respiratório, desenvolvimento do sistema respiratório, tudo isso é muito importante para a gente entender um pouquinho esses conceitos e como fazer isso de forma mais segura nos neonatos. Mas vamos pensar então que a gente já está levando tudo isso em consideração, a gente está pensando nas particularidades anatomofisiológicas, como que é a melhor forma de ventilar esses pacientes. A gente precisa sempre tentar ajustar a pressão inspiratória para que essa pressão inspiratória não seja excessiva. Por isso que o AMBU ou a bolsa válvula máscara, né? Aqui eu não tenho conflito de interesse nenhum com nenhuma marca, tá? É que é como a gente muitas vezes conhece. Mas o AMBU, por exemplo, ele não consegue ajustar a pressão inspiratória. Ele tem aquela válvula de segurança, por exemplo, o AMBU pediátrico neonatal, geralmente quando excede 30, 40 de pressão, depende muito da marca, ele não vai deixar ultrapassar, desde que essa válvula esteja aberta, e ela deve estar aberta para ter mais segurança, não vai deixar ultrapassar essa pressão, mas ainda assim é muito alta. Muitas vezes a gente prioriza uma pressão um pouco mais baixa, para evitar barotrauma, evitar volutrauma. Ainda mais pensando que é um pulmão com baixa complacência, principalmente se for um bebê prematuro, um bebê que está com dificuldade respiratória, por várias questões, isso vai levar a um risco importante de síndromes de escape aéreo, como pneumotórax, pneumodiastino e assim por diante. Então, tomar muito cuidado com a pressão. Esse é um ponto contra o AMBU, porque a gente não consegue ajustar a pressão que está sendo oferecida. Dá, colocar um manômetro acoplado, mas nem sempre a gente tem disponibilidade desse manômetro para a gente poder ajustar essa pressão, tá certo? Um outro ponto é que o AMBU, ele vai fazer uma pressão inspiratória e não uma pressão durante a expiração. E nos neonatos, principalmente quando a gente está tendo essa transição da vida fetal para neonatal, essa pressão expiratória é extremamente importante, porque a gente vai conseguir manter a capacidade residual funcional e dar uma estabilidade para aquele alvéolo que está tendendo a fechar por vários fatores. Entre eles, o principal, principalmente se for um bebê prematuro, é pela deficiência de surfactante. Então, a tendência do alvéolo é colabar. Se eu mantenho uma pressão durante a expiração, eu dou estabilidade para esse alvéolo, coisa que o AMBU não vai fazer. Então, o ideal é eu oferecer uma pressão inspiratória, oferecer uma pressão expiratória e também controlar o tempo inspiratório para evitar lesão. Pensando em tudo isso, o mais adequado seria um ventilador manual que oferecesse tudo isso para mim.
O que a gente chega mais perto é o ventilador em T, que aqui no Brasil, um dos mais utilizados é o Baby Puff, que eu vou deixar aqui a imagem para você. Esse é um modelo, é claro que tem outros modelos, esse é o mais utilizado, mas nada mais é do que um ventilador em T. Nesse equipamento, a gente consegue ajustar a pressão inspiratória, a gente consegue oferecer uma PEP, ou seja, uma pressão que vai estar presente também durante a expiração, uma pressão contínua, na verdade, e ocluindo a válvula e soltando, a gente oferece a INS e a ES, a INS e a ES. Porém, a gente não tem controle do tempo inspiratório, que seria o ideal. Mas como eu disse, né, é o que a gente chega mais perto do adequado, já que a gente tem o controle da pressão INS e a gente consegue oferecer uma pressão durante a expiração também. O porém é que a gente não vai ter o controle do tempo inspiratório, porque isso vai depender aí da hora que você tá ocluindo ou não. Então é você que controla o tempo INS, tá? Daí a gente vai no famoso aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, oclui, solta, solta, no caso do Baby Puff, para a gente oferecer um tempo inspiratório mais próximo do fisiológico para essa faixa etária, tá certo? Então, pensando nessa ventilação com pressão positiva na fase neonatal, entre Ambu e Baby Puff, lembrando que eu não tenho conflito de interesse, o mais adequado seria o Baby Puff, porque a gente consegue controlar a pressão INS e oferecer uma pressão expiratória, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui o seu like e na próxima tela eu vou deixar o acesso para os vídeos que eu comentei ao longo dessa aula aqui, que pode interessar para vocês e que vai complementar o tema que nós fizemos.